fomos vigiar lá, quase ao Quilamba, numa casa. Estávamos de vigília, estávamos a orar. De repente, Satanás se levantou. O que acontece? Os vizinhos do bairro se reuniram, chamaram a polícia veio nos prender. Nos prenderam por quê? Porque nós levantamos de madrugada e estávamos a orar. Aleluia, igreja. Saímos daquela casa, fomos na esquadra, ficamos aí das quase 0 até 4 horas. Igreja, o que Deus fez na esquadra você não vai acreditar. Polícias que nos prenderam em casa porque estávamos a orar, nos levaram na esquadra. Polícias primeiramente começaram a procurar ainda como é que eles vão nos acusar. Qual é o artigo que vão usar para nos acusar? Abriu, polícia não encontrar nada. Está dizendo ao seu irmão, estava aqui, eu sei esse artigo, mas não está a encontrar artigo que diz que nós estávamos a fazer barulho, porque eles nos queixaram que estávamos a fazer barulho, usamos piano e bateria. Mas nós estamos a cantar e a aplaudir, igreja. Você entende isso? E eles disseram, estavam a usar batuques, estavam a usar piano, estavam a usar bateria. Nos acusaram. Ele procurou, não encontrou. Depois aí ficou cansado, saiu, voltou. Quando voltou, Deus começou a falar. Igreja, você não vai imaginar. Deus começou a dar profecia da vida dele. Ele é o chefe da esquadra. O chefe da esquadra que podia nos prender, ele disse assim, por favor, chegam na minha casa, venham orar pela minha casa. Quando foram 4 horas, nós queríamos sair, disse, não saem essa hora, já estão liberados, não vamos fazer nada. Mas espera um carro da esquadra vir para vos levar de volta. Nós dizemos, não se preocupe, nós podemos caminhar e voltar mesmo assim, em nome de Jesus, amém? Então, foram bons momentos com ele, é um homem de Deus, então nós queremos lhe acolher, amém? Glória a Deus. Então, estou a chamar o pastor Mateus, quando ele passa, aplaudimos fortemente a nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta comigo a tua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta, quero ver. Fala comigo, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. A palavra que liberta e a palavra que transforma. Abra comigo a tua Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versos 30. Aquele que achou pode fazer a leitura. Ezequiel 22, 30. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Palavra do Senhor. Amém. Essa versão, vou ler na minha versão, acho que aqui está um pouquinho mais facilitado a linguagem. Aqui diz assim: e busquei de entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Palavra do Senhor. Pode tomar teu assento, aplaude fortemente pela glória do Senhor Jesus.
Estou muito feliz na manhã de hoje. Queria primeiramente agradecer a Deus pela vida que Ele me concedeu. Estar aqui é somente a graça do Senhor. Aleluia. A Bíblia nos diz que dormir e acordar não é hábito. Se nós nos deitamos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Então, se eu estou aqui na manhã de hoje, não é pela minha força, mas é pela graça de Deus. Também gostaria de agradecer ao pastor Tomás, meu amigo de longas datas. Muito tempo. Aleluia. Acredito que ele foi batizado um ano antes de mim. Ele foi batizado primeiro, no ano a seguir, depois eu fui batizado. Eu lembro-me que ainda tem uma foto que quando eu fui batizado, eu estava na água, ele pegou aqui nos meus ombros. Aleluia. É um irmão de longa data, é um homem de Deus. Tenho um respeito especial por ele. Ele é um homem de Deus. Nós crescemos juntos, praticamente somos famílias. Eu ia na casa dele, eu ficava quantos dias eu quisesse ficar lá, me acolhiam, a mãe me recebia, o pai me recebia. Somos praticamente uma família. Aleluia. E é uma bênção estar aqui na Igreja Missão Profética. Eu sou, na verdade, um visitante, mas também sou filho de casa, porque não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu já estive cá, já ministrei a palavra do Senhor, já estive cá, vi acompanhar também um homem de Deus, o Salomão, que é o irmão menor do pastor Tomás, e aqui é a nossa casa, aleluia. Conhecemos o sistema doutrinário, conhecemos como é que as coisas funcionam, então não estamos longe da visão. Mas antes de eu começar com a ministração de hoje, tem algo que me chamou a atenção especial, que é o testemunho que a nossa irmã trouxe. A nossa irmã que passou para poder testemunhar, ou seja, o primeiro testemunho, ela falou algumas coisas, mas prontos, nós entendemos por quê. Porque nas coisas de Deus existem níveis, e a maturidade não é igual, aleluia. Existem coisas que nós entendemos quando nos explicam. Alguém vai chegar, vai te explicar, vai dizer que, olha, não é assim, mas é assim. Não faça isso, mas faz isso. Aleluia. Eu queria um pouco, em 1 minuto ou alguns segundos, partilhar um testemunho muito forte. Hein, irmã? Consegue ouvir o que eu estou falando, né? Eu cresci numa família em que a minha mãe me criou prejuízos muito grandes. A minha própria mãe, que me colocou aqui na terra, me criou grandes prejuízos. A minha mãe me criou vários problemas. Eu cresci com trauma. A minha mãe me fez muito mal. Acreditas que a minha mãe chegou de me colocar até no saco para me matar? Ela estava com faca nas mãos, disse que eu vou te matar. A minha mãe que me colocou aqui neste mundo me criou alguns problemas que eu tinha motivos para poder odiar minha mãe. A minha mãe me castigou de uma forma impossível. Eu e a minha irmã que me seguiu. A minha irmã que me seguiu, hoje em dia ela está na França. Eu estou aqui em Angola. A minha mãe nos castigou de uma forma que não tens ideia. Aleluia. Passamos por algumas situações, ou quando tinha 13 anos de idade, 13 anos, mudamos de casa. A minha mãe me disse, você não vai me seguir, vai para a tua vida. Eu só tinha 13 anos. Você não vai me seguir, vai para a tua vida. Eu lembro-me que naquela altura eu estava com um saco, peguei a minha roupa, acho que tinha por aí umas 5 peças de roupas, coloquei num saco. A minha mãe disse que você não vai me seguir, não vais. Eu lutei tanto, eu disse, mãe, deixa-me te seguir. Ela disse, você não vai me seguir, vai para a tua vida. Peguei aquele saco e eu comecei a andar na rua. Eu não sabia para onde eu poderia ir, não sabia. Comecei a dormir nos óbitos, dormia na rua. Até quando um belo dia eu me encontrei com uma das minhas tias que me ajudou. E eu carrego aquela pessoa no meu coração. Ela me criou dos meus 13 anos até os meus 25 anos, quando eu me tornei independente e levei a minha vida do meu jeito. Mas eu nunca odiei a minha mãe. Independentemente da situação que ela me fez passar, eu não odiei ela. Minha irmã, não te condeno por isso, tá?
É uma questão de entendimento ainda. Ainda não chegaste a entender isso. Mas o pastor vai te dar alguns conselhos que vai te ajudar muito. Eu não odeio a minha mãe. A Bíblia nos diz que devemos honrar os nossos pais. Só que quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não coloca uma condição. Mas a Bíblia diz que devemos honrar os nossos pais. Independentemente do que eles são, o que eles fazem, é um mandamento bíblico que devemos honrar os nossos pais. Hoje em dia eu perdoo a minha mãe, a nossa relação tem sido uma relação boa. Eu não guardo nenhuma mágoa no meu coração contra a minha mãe, mas ela me causou muita maldade. Aleluia? Mas nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, o passado é passado e temos que olhar para o futuro. Eu trouxe uma palavra para poder partilhar na igreja na manhã de hoje. Todos nós conhecemos o tema principal em que nós estamos a falar. Estamos a falar sobre o dízimo das horas do ano de 2026. Quando o homem de Deus me disse que estamos a partilhar sobre este tema, ele me disse, mas você é livre de poder trazer um subtema, mas que não saia do perfil do tema em que nós estamos a falar. Bem, amado, sabe, quando nós falamos sobre o dízimo, todos nós temos um conhecimento relativamente ao dízimo. O dízimo é praticamente uma porção daquilo que você possui ou daquilo que você obtém. Alguns de nós falamos que o dízimo é a décima parte de alguma coisa que você tem. E cada ano tem as suas realidades. Cada ano tem o seu sistema. Do jeito que nós caminhamos em 2025, não é do mesmo jeito que nós vamos caminhar em 2026. 2026 traz consigo alguns desafios. 2026 traz consigo algumas realidades. A dimensão espiritual que você vai viver em 2026 não é a mesma dimensão espiritual que você viveu talvez em 2025. Aonde Deus quer te levar em 2026, talvez não é o mesmo nível e o mesmo lugar em que Deus te levou em 2025. Quer dizer que cada ano é um ano. Existem novos desafios, existem novas realidades, existem novas dimensões e também existem novas lutas. Aleluia. Mas quando eu perguntava a Deus qual seria o tema que eu tinha que partilhar com a igreja, e o Senhor me disse, fala sobre a intercessão. É assim que eu recebi este tema. A intercessão que produz resultados. Aleluia. A minha modalidade de pregação vai ser mais baseada em ensino. Vou ser mais ensinador do que pregador, né? Vou ensinar mais do que ser um pregador muito mexido. Vou ensinar mais. A intercessão que produz resultados. Quando nós falamos sobre a intercessão é um dos tipos de oração. Porque a Bíblia nos apresenta diferentes tipos de oração. Eu quero citar pelo menos 11 tipos de oração que a Bíblia nos apresenta. Além dos 11 tipos, ainda existem outros tipos de oração. Nós temos a oração da súplica. Segundo, nós temos a oração da lamentação. Terceiro, nós temos a oração do clamor. Quarto, nós temos a oração em língua. Aleluia. A oração em línguas está dividida em duas partes. Existem dois tipos de oração em línguas, mas não vamos ser muito detalhistas relativamente a isso. Nós temos a oração de guerra espiritual, em que algumas pessoas também chamam de oração de combate espiritual. Nós temos a oração de declaração. Nós temos a oração profética. Nós temos a oração da dedicação. Nós temos a oração da fé. Temos a oração de intercessão e também temos a oração de reversão. Aleluia. E tem outros tipos de oração que também existem. Mas cada oração é uma oração. Cada oração tem um propósito. E hoje nós vamos falar sobre a intercessão. A intercessão que produz resultados. Antes de mais, eu quero entrar na definição para poder explicar o que é a intercessão. A definição nos diz assim, que a intercessão é o ato de colocar-se diante de Deus em favor de outra pessoa. Você percebe alguma coisa muito importante aqui? Na intercessão,
a pessoa, ele vem para poder se colocar no lugar de outra pessoa. Significa que na intercessão acontece aquilo que nós chamamos de substituição. Na intercessão há uma substituição. É você colocar-se diante de Deus em favor de outra pessoa. Mas a intercessão, ela tem mais ou menos 3 envolventes. Ou seja, existem 3 coisas que envolvem na intercessão. A primeira coisa que envolve a intercessão é a empatia espiritual. Quando nós falamos sobre a empatia, o que é empatia? A empatia é você se colocar no lugar de uma pessoa e você sentir o que esta pessoa está a sentir. E você viver o que esta pessoa está a viver. E você tentar passar o que esta pessoa está a passar. Um intercessor, ele tem que ter a empatia espiritual. Hoje em dia existem muitas pessoas que querem exercer o ministério da intercessão, mas essas pessoas não têm a empatia espiritual. Essas pessoas não conseguem sentir o que outras pessoas estão a sentir. Essas pessoas não conseguem viver o que outras pessoas estão a viver. Então, a intercessão envolve a empatia espiritual. A segunda coisa que a intercessão envolve o amor sacrificial. Alguém que é um intercessor, esta pessoa possui um amor sacrificial no seu coração. Porque ele sabe que vai viver muitas situações e vai viver muitas realidades. As situações e as realidades em que essa pessoa vai viver, essa pessoa, ele deve ter o amor de se sacrificar por outras pessoas. Porque um intercessor, um verdadeiro intercessor, ele ama se sacrificar pelas circunstâncias e pelos momentos em que outras pessoas estão a passar. Um verdadeiro intercessor, que a sua intercessão produz resultados, é um intercessor que ama ver as pessoas e ele sente compaixão quando vê as pessoas a passarem por situações difíceis e ele fala que eu estou pronto, porque eu amo esta pessoa e vou interceder por esta pessoa, porque eu sei que a situação da vida desta pessoa vai mudar. Aleluia. A intercessão envolve desejos. O primeiro desejo que a intercessão envolve é o desejo de redenção. Um intercessor, ele tem o desejo de redenção. Ele quer ver a vida das pessoas transformadas. Um intercessor, ele quer ver as pessoas redimidas. Ele quer ver as pessoas transformadas. Também ele tem o desejo de cura. Ele não quer ver pessoas doentes. Não quer ver pessoas possessas de espíritos malignos. Mas o intercessor, ele está lá para poder fazer uma intervenção. Desejo de salvação. O intercessor, ele não fica contente quando vê as pessoas a se perder, quando vê as pessoas a morrer, quando vê as pessoas a irem no inferno. Mas o intercessor, ele se levanta. Quando ele olha para a sua família, ele olha a situação da sua família e ele diz que não, eu não vou ficar assim. Preciso interceder pela minha família, preciso interceder pelo meu bairro, preciso interceder pela minha nação, porque se eu não interceder, eles vão morrer e irão para o inferno. Aleluia. Existe uma palavra no hebraico, paga. Esta palavra no hebraico tem 3 significados. O primeiro significado desta palavra, esta palavra significa encontrar. O segundo significado desta palavra, esta palavra significa interceder. E o terceiro significado desta palavra, esta palavra significa interceptar. Aí nós encontramos 3 missões principais de um intercessor. Primeiro, um intercessor, ele encontra um lugar. Um intercessor, ele encontra uma dificuldade. Um intercessor, ele encontra um problema. Depois ele passa na segunda missão. Qual é a missão dele? A missão dele é interceder. Aleluia. Porque muitas das vezes os intercessores, eles entram em problemas que não é deles. Mas como ele é intercessor, ele deve entrar. Ele entra em situações que não é dele. Mas como ele é intercessor, ele deve entrar. Esta é a missão de um intercessor. E quando ele entra num problema,
Acontece a terceira coisa. Existem lutas espirituais que acontecem. Essas lutas espirituais, esses dardos, essas flechas espirituais que são lançadas, muitas das vezes, essas flechas poderiam chegar em outras pessoas, mas como você substituíste esta pessoa por você, e Deus está a te olhar, essas flechas são interceptadas. Aleluia. O intercessor é alguém que muitas das vezes ele aborreceu a sua vida, porque ele olha o interesse de outras pessoas. Aonde nós lemos no livro de Ezequiel. Mas antes, porém, sabemos todos nós que a Bíblia está dividida em duas partes. A Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento está dividido mais ou menos em 5 partes. A primeira divisão do Antigo Testamento, nós temos os primeiros 5 livros escritos pelo profeta Moisés, que chamamos de Pentateuco ou Torá em hebraico. Segundo, nós temos os livros históricos, que começa do livro de Josué e vai até ao livro de Esther. E depois vem a outra repartição dos livros poéticos, que tem uma característica de poesia, que começa do livro de Jó e vai até ao livro de Cantares de Salomão. E por último, nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos estão divididos em 2 partes. Nós temos os profetas maiores e temos os profetas menores. Ou a palavra maior e menor não tem nada a ver com a grandeza individual do profeta, mas a extensidade do livro. O livro de Isaías, você vai perceber que o livro de Isaías é mais extenso, por exemplo, em relação ao livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro pequeno, mas Jonas não foi um profeta pequeno, aleluia. Porque a Bíblia diz que a partir do ministério de Jonas, numa cidade converteram-se 144 mil pessoas. Então Jonas não era um profeta pequeno, Jonas era um profeta grande. A questão de livros proféticos, ou profetas maiores e profetas menores, está ligado à extensidade do livro, aleluia. O livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, são livros um pouco mais extensos em relação aos outros. Então, o livro de Ezequiel está na categoria dos livros dos profetas maiores. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, antes de exercer o ministério profético, Ezequiel, ele foi um sacerdote. Ezequiel, ele exerceu o seu ministério por aí nos anos 597 a.C. Ezequiel, ele foi alguém que serviu o Senhor numa época difícil, ou num tempo difícil. Ezequiel, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e o profeta Daniel. Profeta Jeremias, profeta Daniel e Ezequiel serviram praticamente na mesma geração. Mas eles tinham ministérios um pouquinho diferentes. Porque o ministério de Daniel era um ministério profético, mas também político. Porque Daniel atuou na política e também atuou no ministério profético. Ezequiel e Jeremias somente no ministério profético. Jeremias era conhecido como um profeta chorão, porque a Bíblia nos conta que Jeremias, ele sempre chorava. Por isso é que na Bíblia tem um livro com o nome de Lamentação. Ali Jeremias, ele lamentava a situação do povo. Jeremias, ele foi conhecido como profeta chorão, porque dizem que Jeremias, na sua época, ele não era aceito pelas pessoas. Mas o profeta Ezequiel, ele profetizou no reino de Judá. Depois da deportação, ele esteve no exílio. Se você ler Ezequiel capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos fala que Ezequiel, ele se apresenta como alguém que estava no exílio. Quando houve a primeira deportação, ou quando eles foram levados no cativeiro lá na Babilônia, o Ezequiel também estava, aleluia, ele também estava lá no cativeiro. E o livro de Ezequiel é um livro muito rico, nos apresenta várias coisas que podem servir para a edificação das nossas vidas. No livro de Ezequiel, você consegue entender que Deus, ele repreende o povo.
Porque o povo havia se desviado. A cidade havia sido destruída. O templo havia sido destruído. E Deus, ele chamava a atenção do povo. Porque o povo estava corrompido. O povo estava longe dos preceitos do Senhor. O povo não caminhava de acordo com a palavra. O povo não caminhava de acordo à vontade de Deus. O povo estava longe dos caminhos do Senhor. Muitas das vezes, existem coisas que acontecem nas nossas vidas. É porque nós estamos longe da presença do Senhor. Existem algumas maldades que acontecem nas nossas vidas. É porque nós nos afastamos. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e bate a todos quanto Ele ama. Aleluia. Mas o povo estava desviado. O povo estava longe dos caminhos de Deus. O povo estava distante da presença do Senhor. Então aqui no versículo 22 do capítulo 30, você percebe que Deus é quem está a falar. Deus falava ao profeta dizendo o seguinte: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Percebe que Deus não procurava duas pessoas. Deus não procurava três pessoas, mas Deus procurava uma pessoa. Aleluia. O nosso Deus não é Deus de quantidade. Deus não precisa de muitas pessoas. Deus não precisa de muita gente. Mas Deus precisa de pessoas que estão disponíveis para poder fazer a sua obra. Deus precisa de pessoas que estão disponíveis para poderem serem verdadeiros intercessores, que intercedem pela sua igreja, intercedem pela sua casa, intercedem pela nação em que eles estão. Aleluia. Deus não procurou muita gente. Na época em que, quando Deus destruiu o mundo com dilúvio, Deus não procurou muita gente. Deus olhou, viu quem? Noé. Aleluia. Quando Satanás tentava fazer as suas andanças, faz isso, faz aquilo, girou e viu, Deus só falou do Jó. Mas naquela época havia muita gente, mas Deus falou de quem? De Jó. Deus não precisa de muita gente para poder cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus não precisa de muita gente para poder mudar a situação de uma família. Deus não precisa de muita gente para poder mudar a situação de uma igreja. Deus não precisa de muita gente para poder mudar a situação do mundo. Mas Deus precisa de uma pessoa. Porque Deus busca pessoas disponíveis. Olha aqui na Bíblia existem exemplos de intercessores que oraram e as suas intercessões produziram o quê? Resultados. Nós temos exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 22 até ao versículo 33. A Bíblia nos fala que Deus desceu. Na Bíblia, quando você vê na Bíblia no Antigo Testamento, você vê que Deus desceu em forma de homem. Aleluia. Chamamos de teofania. Teofania é quando Deus desce em forma de homem. Em Gênesis 18, Deus desceu com 2 anjos. Mas Deus tinha uma missão para poder ir até Sodoma e Gomorra, para poder destruir aquela cidade. Aleluia. Deus tinha essa missão para poder ir lá e destruir aquela cidade. Porque havia muita maldade, havia muito pecado. Aquela cidade fez tanta coisa absurda que Deus ficou irado e Ele estava descendo para poder destruir aquela cidade. Mas acontece que Abraão apercebeu-se que Deus tinha uma missão de ir destruir aquela cidade. Só que naquela cidade habitava lá um dos sobrinhos de Abraão, chamado Ló. Ló habitava naquela cidade. E Abraão ficou preocupado, porque vão destruir a cidade. E o Ló habita naquela cidade. E Abraão começou a interceder pela vida de Ló. Aleluia. E você olha aqui, a intercessão de Abraão não foi uma intercessão qualquer. Foi uma intercessão que produziu resultados. A Bíblia nos diz que Ló, ele foi liberto daquela cidade. Por quê? Porque Abraão intercedeu. Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós, para nós escaparmos dessas coisas, precisamos interceder.
Nas nossas famílias existem situações que acontecem. Para nós poder escapar dessas situações, nós temos que interceder. Na nossa igreja existem coisas e situações que acontecem. Para nós poder passar por essa situação, nós temos que interceder. Deus procura intercessores, pessoas que estão prontos para poder interceder, pessoas que estão prontos para poder orar, pessoas que entram na presença de Deus. Eles não se cansam, aleluia, porque a Bíblia nos diz que aqueles que acreditam no Senhor, eles renovam as suas forças. Espiritualmente eles não se cansam, mas eles estão sempre dispostos para poder interceder, aleluia. Muitas pessoas, eles abandonaram a intercessão, abandonaram o ministério da intercessão. O ministério da intercessão é muito importante. Deus nos chamou a este ministério, ao ministério da intercessão. Nós temos que interceder, porque existem algumas coisas que não estão a andar aqui em Angola, porque a igreja deixou de interceder. Existem muitas coisas que não estão a andar em Luanda, nas nossas famílias, nas nossas casas, porque nós deixamos de interceder. A intercessão é muito importante. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, como Deus, quando esteve aqui na terra, Ele intercedeu por nós. João capítulo 17, a Bíblia nos fala da oração intercessória de Jesus. Ele intercedeu pela igreja. Ele fez esse ofício quando esteve aqui na terra, e quando subiu ainda continuou. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Mesmo estando no céu, estando à direita do Pai, estando à direita do Todo-Poderoso, mas mesmo assim ainda, Jesus Cristo, Ele intercede por nós. Ele intercede por nós, porque Ele sabe daquilo que você passa, conhece as tuas dificuldades. Ele não para, mas Ele intercede por você. De dia Ele intercede por você, de tarde Ele intercede por você, de noite Ele intercede por você, porque Ele sabe que você precisa de intercessão. Aleluia. Eu pensei que terminou aí, afinal de contas não. Afinal de contas, Deus é uno quanto à sua essência e é triuno quanto às pessoas da divindade. A divindade é um mistério que você encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Não são três deuses, é um Deus que subsiste em três pessoas. A Bíblia nos diz que são três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. Aleluia. Estava com companhia. O verbo não estava sozinho, estava com quem? Com Deus. Aleluia. E mais tarde, depois Jesus falou lá: eu tenho um Pai, tenho um Filho, mas não é só nós os dois, ainda tem mais outro que vai vir. Ele fala de quem? Do Espírito. Aleluia. Ele diz que o Espírito vai descer. O Espírito vai descer. E olha que a Bíblia fala que o Espírito também intercede por nós. Significa que o Filho tem um ministério da intercessão. O Espírito também tem um ministério da intercessão. E a igreja também deve ter um ministério da intercessão. Aleluia. Nós temos que interceder. Não podemos parar de interceder. A intercessão é a nossa vida. A nossa vida está baseada na intercessão. O Filho de Deus deve interceder, independentemente das circunstâncias, independentemente dos momentos. Você deve interceder. Quando estás na tua casa, intercede, começa a orar em língua. Quando estás no carro, intercede. No teu serviço, no coração, começa a interceder. Fala palavras, intercede pela tua família, intercede pela tua igreja, intercede pela tua nação. Começa a interceder. Intercede, intercede, intercede. Aleluia. Ninguém para um intercessor, porque um intercessor espiritualmente não anda sozinho. Aleluia. Um intercessor espiritualmente não anda sozinho. Fisicamente ele anda sozinho, mas espiritualmente não. O intercessor espiritualmente anda com três presenças. A primeira presença é a presença de Jesus. A segunda presença é a presença do Espírito Santo. E a terceira presença é a presença dos anjos. Ninguém para o intercessor. É impossível você parar o intercessor. O intercessor pode não ter carro, pode não ter riqueza, pode não ter mansão, mas o intercessor, ele tem a presença de Deus. E aquele que tem a presença de Deus, ninguém tem a capacidade de ele parar. Sabe por que te temem na tua família? Sabe?
Nunca entendeste por que você é diferente da tua família? Nunca entendeste? Por que algumas pessoas te odeiam sem motivo? Nunca entendeste? Por que no teu bairro as pessoas te olham de uma forma que não poderiam te olhar? Nunca entendeste? Que no teu serviço as pessoas não conseguem te suportar. Você nunca entendeu isso? É a presença de Deus que habita em você. O Senhor está dentro de você e a presença dele incomoda os teus inimigos. Aleluia. Quando nós deixamos de interceder, nós pecamos. Isso é verdade? É verdade. O que a Bíblia fala no livro de 1 de Samuel? Capítulo 12, versículo 23. A Bíblia diz assim, olha. E quanto a mim, quem está dizendo? Samuel, aleluia. Samuel foi profeta, olha o que ele está dizendo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Entendeu? Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha aqui, o profeta Samuel está dizendo que longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Sabe por que Deus te escolheu na tua família? Existem muitas pessoas na tua família, mas por que Deus te chamou? Por que Deus te escolheu? Por que Deus te elegeu? Por que Deus te selecionou? Mas tem outras pessoas que também poderiam ser chamados por Deus. Mas por que você? Nunca se perguntaste isso? Aleluia. Mas por que você está nessa igreja? Nunca se perguntaste isso? Existem muitas igrejas por aí, aqui em Luanda, em Angola. Existem muitas igrejas. Mas por que Deus te enviou aqui? Nunca se perguntaste o porquê? Aleluia. Deus te escolheu na tua família com um propósito. É para que você seja um intercessor da tua família. Para que você possa interceder pela tua família. Existem situações que a tua família está a passar. E essa situação só vai mudar com a tua intercessão. Existem algumas situações que a tua igreja está a passar. E essa situação só vai mudar quando você começar a interceder. Existem alguns pesos, algumas forças espirituais que estão a dominar a tua família, estão a dominar a tua vida, e elas só vão te largar se você começar a interceder. Ministério da intercessão é um ministério de poder. O intercessor não pode ser alguém frouxo, não pode ser alguém fraco, mas o intercessor tem que ser alguém forte, que está disposto para poder orar. Aleluia. Quando você fala, também estamos a orar muito, está demais, estamos a orar muito. Quando você reclama a oração de 1 hora, tem pessoas que estão a orar 2. Quando você reclama de 2, alguns estão a orar 3. Quando estás a reclamar de 3, alguns estão a orar 4. Reclama de 4, outros 5. Não é impossível, é possível. O problema é que você estás a deixar com que a tua carne te domina. Porque quando a tua carne começa a te dominar, você vai sentir preguiça de orar. Mas o homem espiritual, ele não se deixa levar pelo desejo da carne, mas ele é um homem espiritual, mas você percebe que a sua inclinação é segundo o Espírito. Por isso é que a Bíblia nos fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? São filhos de Deus. Aleluia. Ontem eu estava ouvindo um testemunho. Ai meu Deus. Ontem eu estava ouvindo um testemunho, foi assim, prontos, algo que eu vi assim no YouTube. Um servo de Deus, ele está dizendo o seguinte, olha o que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte: eu quando não tinha nada a fazer, quando eu estava desocupado e muito mais, eu só orava 20 horas por dia. 20 horas por dia. Eu fiquei assim, meu Deus, 20 horas por dia. Ele se orava 20 horas por dia. Meu Deus, 20 horas. Alguns que estão a falar de 5 horas, estão a falar de 6 horas. Ele está a falar de 20, ele disse 20, orava 20 horas. E ele ainda disse o seguinte: eu não estou a dizer que você deve fazer isso, eu estou a dizer que eu orava 20 horas. Amém? Não, igreja, não estou a dizer que você deve orar 20 horas, aleluia. Não é isso, senão vão te soltar do serviço, não faz isso. Aleluia.
Mas o intercessor, ele deve ser alguém determinado. Quero primeiramente falar sobre as características de um intercessor. Aleluia. Um intercessor, ele possui algumas características. Você consegue ver que não, esse aqui é um intercessor porque ele possui essas características. A primeira, um intercessor, ele tem a sensibilidade espiritual. Você não pode ser um intercessor se você não tem a sensibilidade espiritual. Um intercessor, ele tem a sensibilidade, ele possui a sensibilidade espiritual. Em qualquer lugar em que ele está, ele sente quando o Espírito já está lhe falando, olha, você deve, começa já. Muitas das vezes o que está nos matar, às vezes são já os nossos conhecimentos, as nossas ideologias. Você pode orar em qualquer momento. Quando a Bíblia fala que orar sem cessar, a Bíblia não errou, a Bíblia acertou. Nós é que erramos no nosso pensamento, mas a Bíblia acertou, orar sem cessar. Significa que você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Onde? Dentro. Ninguém está te ouvindo, mas estás a orar, mas ninguém está te ouvindo. Sim. Então você não fala sozinho dentro. Não tem voz aí dentro. Não costumas ouvir uma voz quando você está a falar. Você não conversa com você mesmo aí dentro. Não cantas dentro. Não cantas. Por que também não podes orar dentro? É possível alguém orar 24 horas por dia. Mas aonde? Dentro. Sensibilidade espiritual. Existem momentos em que você sente que não, parece que tenho que orar, porque o Espírito está te impulsionar. Nunca deixe conta que o Espírito está te impulsionando para você orar por alguma coisa e você ignorou, depois aconteceu outra coisa. Nunca aconteceu isso. É o Espírito que está te guiar. Quando você sente um desejo de você poder fazer alguma coisa espiritual, não é você, é o Espírito que te guiou para você interceder. Talvez tenha um acidente que está para acontecer na tua família. Talvez tenha um acidente que está para acontecer na vida do irmão na igreja. Talvez tenha alguma coisa que está para acontecer na tua vida. Mas você está a fazer o que? Estás a interceder. Dentro de você, você está a orar. Estás a interceder. Os homens espirituais, eles são tipo malucos. Ninguém lhes entende. Aleluia. Ninguém pode entender o homem espiritual, mas vai lhe entender como? Um homem carnal, como é que vai entender o homem espiritual? Ele não é comum. Ele não é como qualquer pessoa. Ele não é igual às demais pessoas. Vão lhe chamar de maluco. Vão lhe chamar de alguém que não conhece. Quando as pessoas deste mundo estão a te entender, você não é espiritual. Os homens do mundo não podem te entender. Não podem. Porque eles são homens carnais, são guiados pela carne e andam na carne. Mas aquele que é homem, mulher de Deus e é espiritual, não pode ser entendido pelos homens. Porque aquele que é do Espírito, o que é da carne, é da carne. Não vão te entender. Ele também, toda oração, sim, ele é espiritual. Estás a ver a diferença? Ele também, toda hora é jejum, mas você come muito, estás a comer muito, mas também a barriga nunca agradeceu, sempre a comer. Alguns também comem muito, nunca fica gordo, estás a ver? É complicado mesmo. Se dá para você se sacrificar, se sacrifica. Se dá para você jejua, jejua. Se dá para você se render, se rende. Hoje você estás aqui, amanhã você não sabe onde Deus vai te levar. As tuas orações não são em vão. Porque fisicamente estamos a orar, mas espiritualmente está a acontecer. Quem entende é quem vê as coisas espirituais. Você não está a ver nada porque você ainda não entendeu. O homem intercessor, ele deve ter a sensibilidade espiritual. Tem que sentir as coisas. Não, você sente que não, eu preciso orar pela minha mãe, preciso orar pelo meu pai, preciso orar pelo meu irmão. Mas o meu irmão em Cristo, não sei, eu sentei, assim estou em casa, só me veio o pensamento de um irmão da igreja. Mas do nada mesmo só assim. Não, vai orar, vai interceder por ele. Talvez tenha alguma coisa que está para acontecer. Talvez Deus quer lhe fazer escapar de uma tentação, de um problema. Talvez tenha alguma coisa que está para acontecer. Você tem que ser sensível e entender. Porque muitas das vezes quando estamos a orar, os pensamentos que vêm na nossa mente é
Deus te comunicando alguma coisa, é Deus te falando alguma coisa. Mas muitas pessoas, por não terem ainda experiências das coisas espirituais, eles não entendem. Eles pensam que não, é meu pensamento. Não, mas estás na presença de Deus, é Deus. Aleluia. Pastor Tomás, quando o tempo chegar pode me dar um sinal. Eu quando estou a falar não paro. A palavra de Deus é infinita. Um pregador quando sobe não pode faltar palavra, ele tem que falar. Aleluia. A segunda característica de um intercessor ele é persistente. Ele não para sem ele ver a solução. Ele persiste, independentemente da situação, ele está lá. O intercessor ele não para. Ele ele persiste, insiste, até que ele vê alguma coisa está acontecendo. Aí ele fala, não, agora sim. Então, a ver quando a água é assim, a água quando... Se aqui ficarmos, né, no meio da água, a água inundar a sala, você não vai conseguir sair, mas a água vai sair. Você vai ficar aqui, mas a água vai sair, porque a água insiste. Se aqui não está saindo, ele rompe esse muro. Ele rompe. A água rompe e sai. Porque a água não fica parada num lugar. Esta é a vida de um intercessor. Ele não para. Se ele não vê as coisas acontecer, ele não deixa, ele continua. Vê lá no livro de Lucas, capítulo 18. A Bíblia nos fala de quem? Nos fala de uma viúva. Quem conhece essa história? Nos fala de uma viúva. A viúva importuna. Já lemos essa parábola, não? Olha que ela não parou. Ela disse, julga o meu caso, julga. Hoje ela foi, julga o meu caso, julga o meu... Amanhã, novamente, ela insistiu, até que a pessoa viu que não. Eu tenho que responder a esta mulher, porque é demais. Aleluia. O intercessor não pode parar. Ele deve ser alguém resistente, deve persistir. Um intercessor deve persistir. Se você vê mudanças, você não pode parar, você deve persistir até você segurar nas tuas mãos aquilo que você quer. E continua sempre. Esta é a vida de um intercessor. Um intercessor não para. Ele persiste. Aleluia. A terceira característica de um intercessor. Um intercessor é alguém que anda na santidade e consagração. Aleluia. Ele anda na santidade e consagração. Existem muitas pessoas que oram muito, mas eles não conseguem obter grandes resultados. Sabe por quê? Porque não anda na santidade, não consagra a sua vida. Você pode ser alguém que ora muito, pode ser alguém que jejua muito, mas se você não anda na santidade, se você não anda na consagração, se você não anda de acordo com a palavra do Senhor, nunca vai viver grandes resultados. Chama-se esforço inútil. Aleluia. Porque os fariseus oravam muito e também jejuavam. Os fariseus oravam e jejuavam. E muito. Oravam muito e jejuavam muito. Mas eles tinham resultados? Não tinham resultados. Não tinham discernimento. Mesmo orando muito e jejuando muito, não conseguiram perceber quem era Jesus. Mesmo orando muito e jejuando muito, ainda estavam debaixo da lei. Mesmo orando muito e jejuando muito, não entenderam o movimento espiritual que aconteceu, que o Filho de Deus já estava na terra. Então, o fato de orar muito, jejuar muito, não significa que você é um verdadeiro intercessor. E quando você interceder, você vai viver grandes resultados. O que você precisa é a santidade e a consagração. Aleluia. Precisamos de intercessores que andam na santidade. Precisamos de intercessores que consagram as suas vidas. Precisamos de intercessores que temem a palavra do Senhor. Precisamos de intercessores que, quando ele está de joelhos para poder orar, o céu conhece essa pessoa, o céu reconhece essa pessoa,
Porque o céu sabe que esta pessoa, ele anda na minha palavra. Esta pessoa, ele teme a minha palavra. Esta pessoa, ele anda na consagração. Esta pessoa, ele anda na santidade. E quando esta pessoa dobra os seus joelhos, acontecem movimentos espirituais. Pessoas como Daniel. Aleluia. Antes que o Daniel começasse os seus 21 dias, Deus já sabia. Aleluia. Existem pessoas que mesmo até antes dele orar, o céu já respondeu. Aleluia. Mesmo antes de ele começar a orar, o céu já respondeu. Por quê? É alguém que cumpre. É alguém que anda na santidade. É alguém que teme a palavra do Senhor. Aleluia. Quero falar sobre o seguinte ponto. Intercessão é uma ponte. Aleluia. A intercessão é uma ponte entre o céu e a terra. O homem, para se relacionar com Deus, o homem vai se relacionar com Deus por meio da oração. Mas Deus se relaciona com o homem de várias formas. Aleluia. Deus se relaciona com o homem de várias formas. Quer dizer, o homem tem um método, mas Deus tem vários. Então a intercessão é uma ponte que liga os céus e a terra. A intercessão traz alguns movimentos espirituais que faz com que mesmo os anjos que estão nos céus fazem o quê? Descem. Através de quê? Através da intercessão. A intercessão cria algumas atmosferas espirituais que nós não temos ideia. A intercessão traz alguns estragos espiritualmente que algumas pessoas fisicamente se manifestam através da intercessão. A intercessão, ele pode fazer com que uma pessoa que você está a olhar é uma pessoa comum, mas viver grandes coisas através da intercessão. Um verdadeiro intercessor, ele tem a capacidade de atrair o céu na terra. Ele atrai porque a intercessão é como se fosse um imã. Aleluia. Quando você vira, você vê que o céu desce. E quando o céu descer, o céu desce para poder agir. Aleluia. A intercessão atrai a presença dos anjos. Os anjos de Deus descem para poder fazer intervenções espirituais. Porque estamos no mundo físico, mas também temos o outro mundo que é o mundo espiritual. É um sistema. E espiritualmente existem coisas a acontecer. E a oração da intercessão, ela traz consigo alguns impactos. São impactos espirituais. O céu se move. Por isso é que quando Daniel orava, a Bíblia nos diz que Deus enviou um anjo. E o anjo desceu para poder responder à oração de quem? De Daniel. E Daniel estava a fazer o quê? Estava a interceder por ele e pelo seu povo. Ele estava a interceder. Ele estava a interceder. Mas a Bíblia nos diz que, mesmo ele intercedendo, nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia se levantou, a fim que as respostas da oração de Daniel não chegasse a tempo e ao momento em que Deus determinou. A Bíblia fala que o príncipe da Pérsia se levantou, mas Deus não terminou aí. Gabriel não é anjo de batalha. Aleluia. Gabriel é o anjo mensageiro. Mas existe um outro anjo, que é o anjo da batalha, que é um anjo de guerra, chamado Miguel. Deus disse: Daniel é um homem santo, é um homem consagrado, é um homem justo, e está 21 dias na minha presença. Miguel desce para poder fazer intervenção. A Bíblia diz que Miguel desceu e lutou com o príncipe da Pérsia e venceu. Aleluia. Quando você está na atitude de intercessão, o verdadeiro intercessor, ele atrai. O céu vai estar ao teu favor. O mundo pode estar contra ti, intercessor. O mundo pode estar contra ti. A tua família pode estar contra ti. Mas o céu estará ao teu favor.
Angola pode te virar as costas, mas o céu estará ao teu favor. Aleluia. Se coloca de pé onde você está. Glórias ao Senhor. Precisamos de intercessores, de pessoas que estão dispostos para poder sacrificar as suas vidas. Precisamos de intercessores, de pessoas que estão prontos para poder se doar na presença de Deus. Precisamos de intercessores, pessoas que estão dispostos para poder se render na presença do Senhor. Quero que alguém ore na manhã de hoje. Diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, faça-me um verdadeiro intercessor. Dê-me a força, Senhor, para que eu seja um verdadeiro intercessor, orando pela minha igreja, orando pela minha família, orando pela minha nação. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero ouvir alguém orar na manhã.